baseada na oração, em alguns momentos na questão de usar o jejum, se envolver realmente com as coisas espirituais e até jejuar, clamar a Deus, buscar a oração na igreja, apresentar uma situação de clamor e contar com a ajuda dos irmãos em oração, mas também faz parte da igreja, da responsabilidade da igreja, ensinar a respeito daquilo que é enfermidade. E há caminhos na medicina que oferecerão respostas e soluções. E, afinal de contas, todo médico, toda medicina, toda a ciência, todo conhecimento procede de uma inteligência humana que é dom de Deus, foi criação de Deus, que foi dada ao homem por intermédio da ação criadora de Deus. Então, a medicina também é um braço de Deus. A medicina também, ela é uma ferramenta que o crente pode usar sem nenhum problema de consciência espiritual, uma vez que a medicina está posta ao homem por obra de Deus, por uma obra criadora de Deus que capacitou o homem de uma inteligência para desenvolver a medicina em todos os seus aspectos. Afinal de contas, se o meu carro quebra, eu vou procurar um mecânico. Se eu tenho uma dor de cabeça, se eu tenho algum problema físico, bom, eu sem problema nenhum vou procurar um médico. Se eu estou com algum problema emocional, por que não procurar um psicólogo? Por que não procurar alguém que tenha uma formação e conheça os caminhos da medicina para oferecer o socorro, a ajuda? Porque eu fiz essa pergunta, Camila, porque a gente às vezes encontra muitas pessoas, como essa, por exemplo, que mal instruída deixou de tomar os remédios, porque lá avaliaram a situação e disseram, isso aí é demônio. Então estão prejudicando alguém por ignorância, por religiosidade. O que você acha disso, Camila? Você encontra muito isso? Sim. O que mais tem é isso. E daí a gente tenta procurar na Bíblia e contrapor com argumentos bíblicos, né? Uhum. Realmente. Você falou da questão da igreja, às vezes achar que é demônio, achar que uma pessoa em depressão, ela não pode... A questão dela é que se sente sozinha, ela está mal. Então, quando a gente olha, é demônio, né? A pessoa vai se sentindo mais retraída, mais isolada. E para buscar alguma ajuda é mais difícil. E daí o pensamento começa, a ansiedade aumenta e leva até suicídio. Assim. Entende, irmãos? Então, olha como é complicado. Então, louvado seja Deus pela visão que o Senhor Deus deu ao nosso amado Bispo Luiz, e que inclui em todos os estudos realizados em Semana de Jejum, aqueles como esse, que apontam, amados, soluções, não só as espirituais, lógico que a gente nunca pode esquecer disso, mas também, amados, instrui o homem a buscar os recursos naturais, humanos, que estão disponíveis, às vezes se tratando de saúde pública, às vezes nem tanto assim, mas existem os caminhos aí da medicina que poderão nos ajudar. Irmãos, quem é que acha que um crente em Cristo Jesus tomar um remedinho para dormir é pecado? Levanta a mão, não tenha nenhum tipo de constrangimento. Nós estamos aqui para aprender juntos. A palavra de Deus tem alguns versículos da Bíblia que falam sobre, por exemplo, o sono do justo, o sono efetivo do justo, dada a paz que o Senhor dá. Mas, queridos, em algum momento, alguém, dentro de uma igreja, um irmão ou outro, talvez terá que fazer uso, por exemplo, de um calmante, de um remedinho, eu não sei se eu posso chamar de sonífero, não, né? Um ansiolítico. Ansiolítico. Reduz a ansiedade. Que reduz a ansiedade e ajuda a dormir. Então, amados, será que isso, diante de Deus, é uma falta? É uma falta de fé? É um pecado? É um erro? Transgride alguma norma, alguma lei espiritual? Os irmãos acham o que a respeito disso? É pecado ou não? Fala, meu querido, bem alto. Amém. Glória a Deus. Pode. Em se tratando aqui de um problema clínico, será que
a gente está transgredindo a lei do Senhor se fazermos uso de algum remédio indicado por um médico que constatou, olha, é bom que você tome isso. Agora, o irmão levantou, lógico, uma questão muito importante, que nada nesta vida pode nos dominar, né? E isso, sem dúvida nenhuma, há pessoas que acabam ficando dependentes disso, né? Você tem pessoas lá assim? Sim, sim. Acho que o Adriano falou uma coisa e a gente também trabalha com isso. Vou excluir um pouco as psicoses e a esquizofrenia, que é fundo orgânico, precisa tomar remédio para o resto da vida, é como se fosse uma diabetes. A depressão, por exemplo, uma das orientações nossas, tem vários graus de depressão, né? Tem leve, moderada, grave, depressão com ou sem psicose. Da moderada para cima, a pessoa está num nível de ansiedade, de novo, de falta de ânimo muito elevado. Então, precisa um remédio para ajudar nesses sintomas. Mas a gente também orienta que, no caso da depressão, remédio não cura, não traz nada. Ele só dá uma maquiada nos sintomas, ajuda a você dormir, a ficar um pouco mais calmo. Então, a gente sempre indica a psicoterapia, que é tratar através da palavra. Retomar, né, o terapeuta, o psicólogo, ele não vai nunca te dar respostas ou te direcionar para alguma coisa que possa ser contra a fé ou algo assim. Ele sempre te ajuda com perguntas, faz a gente pensar um pouco, refletir naquele nosso problema e como a gente vai enfrentar ele, né? Tentar achar outras saídas, não só aquele mesmo pensamento. Porque a pessoa deixa, às vezes, de buscar um terapeuta, no caso, às vezes com aquele pensamento, eu estou tirando o lugar de Deus e estou colocando um homem. Mas, às vezes, vem uma orientação, e às vezes não é só medicamentosa, né? Às vezes um exercício físico, né? Uma ocupação com manusear coisas, pode ser uma terapia, né? Também para a pessoa. Não só remédio, mas a pessoa se ocupar, né? Preencher os espaços que às vezes estão vazios também de outra forma, né? Sim. A gente sempre orienta, por exemplo, tem amigos? Qual que é a sua rede? Como vai na igreja? É legal continuar indo para a igreja, assim. Você trabalha? Então, vamos trabalhar para você poder voltar para o trabalho. Que é isso, o ser humano ele é um ser relacional. A gente precisa do outro, né? Acho que a Bíblia fala isso várias vezes. Um ao outro ajudou. A comunhão, né? Dois, como bom enquanto sua fé com os irmãos vivem em união. É importante. Eu consigo ver que a ciência e a Bíblia estão ali, lado a lado. Não tem nada que um negue o outro. Né? Não sei aquelas teorias extremistas, mas é isso. Somos seres relacionais. A gente precisa do outro. E tem pessoas que precisam... O olhar do outro influencia mais ou menos nela, em como ela vai agir. E essas enfermidades, elas têm uma tendência a isolar. Tem. Que piora. Tem. A vergonha, né? Exposição. Ou um trauma muito grande. Acho que o pastor estava falando, eu lembrei de um caso, que a gente pensa depressão, eu estou trabalhando mais esse porque acho que tem mais a ver. Pensa depressão, a pessoa não consegue lidar com o seu problema. Esses dias eu atendi um paciente que ele chegou, ele tinha um filho, 18 anos, fazia de tudo por aquele filho, e o primo dele chegou e falou, tem uma moto nova. Daí ele falou, não deixa meu filho andar com essa moto. Ele, não, tio, é só por aqui. O menino saiu com a moto, sofreu um acidente horrível e faleceu. Os pais não sabiam lidar. Assim, eu atendi ele 2 semanas depois da morte desse filho. Não sabia, é um trauma muito grande. Filho único, 18 anos, tinha guardado dinheiro para a faculdade, tinha se planejado inteiro, de repente aquilo acaba. Como que você lida com isso? Então, não é um probleminha, é tranquilo, é falta de Deus. Inclusive, cristão, estava sendo orientado na igreja, mas... É isso, são traumas. O trauma pode desencadear? Pode. O estresse, viver uma situação de estresse muito grande no trabalho, pode... porque você não consegue resolver aquilo, e daí você só fica pensando naquilo, e daí vai acumulando, pode virar uma depressão moderada. Se não cuidar, pode virar uma depressão grave. A pessoa perde o ânimo, perde a vontade de ver. Porque... Entende? Não vejam quão profundo quão são as marcas que uma enfermidade de alma pode gerar. Então, Camila nos deu aqui uma dica muito grande, falando da depressão. Eu acho
que eu acho que todas essas enfermidades da alma que estão relacionadas, que a gente vai procurar estudar durante a semana, você acha que uma das grandes ajudas é uma relação humana, de amizade, de estar junto, de estar próximo, de ouvir, de falar, mas também de ser ouvido. Sim. Isso ajuda muito em todas as enfermidades. Quer dizer, se a pessoa tem estresse, a relação dela com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, certamente lhe ajudarão a superar. Então, o estresse, a depressão, a culpa, a solidão, nem se fala, né? São enfermidades aqui, que a rejeição, todas essas, certamente uma das coisas que podem contribuir para uma melhora é uma boa relação pessoal, é uma comunhão com alguém ou com um grupo de pessoas confiáveis, pessoas da sua rede de relacionamento. Isso certamente ajudará. Uhum. Amém. Tá vendo? Então, irmãos, uma dica muito grande. E por isso que eu amo a igreja, né? A igreja sempre nos oferecerá essa possibilidade, é um dos caminhos de cura para todas estas enfermidades. Queridos, então vamos procurar agora nos encaixar nessa apostila, na apostila da semana. E hoje, Camila, a gente vai falar um pouquinho também sobre sua relação consigo mesmo. Cada um de vocês aqui recebeu um papelzinho. Alguém recebeu? Não chegou até o fundo? Então, não sei se a gente pode alguém providenciar para mim um pedaço de papel em branco. É que os irmãos depois foram chegando, então eu acho que não deu para todo mundo. Ou então, pega esse papel que é em parte no meio e indo para os que não tem. Gente, uma dinâmica. Mas, contando aqui como ajuda Camila, eu acho que isso vai ser bastante. Recortando aí, bem rapidamente, passa ela para algum irmão aí, não dá ou alguma
de se relacionar consigo mesmo, esta pessoa não consegue crer, não consegue acreditar em si próprio. E aí há uma porção de consequências, há uma porção de resultados negativos. E nós vamos hoje procurar entender isso. Amém? Então vamos ler aqui, Êxodo, capítulo de número 3, verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, eteu e jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, para um pouquinho aí. O que a gente entende disso? Bom, Deus ouve o clamor, a súplica, a petição do seu povo que está lá escravizado no Egito. Naquele exato momento, naquele instante da história, Israel estava sendo muito oprimido. Então, Israel clama a Deus, Deus ouve a oração e toma uma decisão: vou livrar Israel desta opressão. Então, nasce um projeto. Deus olha para a terra e vê em Moisés um potencial enorme, para fazer dele um libertador, um líder, alguém que Deus incumbiria, capacitaria e o enviaria ali para aquela terra, para uma missão nada fácil, uma baita de uma missão. Simplesmente Moisés teria que ir até o rei do Egito, até Faraó, e ali ordenar, ali requerer a saída, a libertação do povo de Israel. Bom, uma missão nada fácil, mas eu quero que você atenha o seu pensamento nisso. Um grande projeto. Diga comigo: um grande projeto. Um grande projeto. Diga de novo: uma grande missão. Uma grande missão. Amém? Um grande projeto, uma grande missão tem que ser entregue na mão de uma grande pessoa. Diga: uma grande pessoa. Uma grande pessoa. Amém? Você concorda? Vocês concordam comigo que um baita projeto, uma missão gigantesca, importantíssima, vital para Deus, onde Deus colocaria à disposição deste grande homem todos os recursos celestiais, maiores poderes de Deus iriam se manifestar ali. Bom, um baita projeto. Vocês concordam que Deus não poderia chamar um Zé Mané, um qualquer, ou alguém menos capacitado do que este, que agora Deus está aqui conversando, chamado Moisés? Bom, lógico que para um grande projeto, para uma grande missão, vamos responsabilizar uma grande pessoa. Amém? Glória a Deus. Quem aqui tem uma grande família? A minha família é grande. Não estou falando só em número, muito pelo contrário. Falando em número. Se nós estivéssemos, sei lá, um pouco mais no norte do país, caberia, né? Quem aqui tem uma grande família? Eu, pastor, tenho 32 filhos. Mas não é em tamanho, mas é em importância. Uma família especial, uma família grande, uma família poderosa. Quem aqui tem uma grande família? Uma grande família tem que ser dada para uma grande pessoa. Quem aqui tem uma grande posição profissional?
Quem aqui realiza grandes coisas profissionalmente falando? Você realiza, Camila? Eu creio que eu realizo. Hã? Não, as donas do lar, levante a mão, por favor, porque eu acho que é uma das maiores missões que alguém tem é zelar de um lar. Então, uma grande família, uma grande posição profissional. Quem aqui julga ter um grande ministério? Meu ministério é grande. Seu ministério é grande? Amém, amados? Tem que valorizar aquilo que a gente tem. Né? Então, um grande ministério entregue para uma grande pessoa. Então, amados, se você julga a tua profissão, aquilo que você faz profissionalmente é algo grande, de grande responsabilidade. Se a tua família é grande, ela é especial. Se o teu ministério é especial, se as coisas que te cercam, que são de tua responsabilidade, são grandes, saiba de uma coisa: Deus entregou grandes coisas para grandes pessoas. Amém? Então diga assim: eu sou grande. Eu sou grande. Alguém tem dificuldade para dizer isso? Eu sou grande? Não. Michele, diga: eu sou grande. Eu sou grande. Ô, glória! Irmã Beth, diga: eu sou grande. Eu sou grande. Ô, glória! Pastor Jorge, diga: eu sou grande. Eu sou grande. Amém. Pastor Lucas, diga aí: eu sou grande. Amém. Glória a Deus. Pastor, mesmo porque Deus estava preparando Moisés desde o nascimento. Mesmo porque, para essa obra grandiosa que Deus agora está chamando Moisés, ele estava sendo preparado desde o dia que ele nasceu para ela. Então, aquilo que nós estamos executando hoje para Deus, seja uma família ou uma vida profissional, desde o nosso nascimento, Deus está nos preparando, nos capacitando. Amém. E eu só vou valorizar aquilo que me cerca, aquilo que é meu, aquilo que é de propriedade minha, aquilo que é de responsabilidade minha. Eu só vou avaliar aquilo como grande se eu olhar para dentro de mim e me autoavaliar e me der uma nota positiva. Se eu olhar para dentro de mim e olhar com um olhar e enxergar miséria, pequenez, uma estrutura emocional pequena, se eu olhar com uma autoavaliação negativa, queridos, como é que eu vou entender que aquilo que está nas minhas mãos é grande? Então, o desmerecimento de tudo na vida começa com o autodesmerecimento. E isso é uma obra, amém, amados, que, por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa do homem, isto se manifestou. Qual foi a medida que Deus deu ao primeiro homem quando Deus o criou lá no Éden? Qual foi a medida? Qual foi o referencial que Deus usou para criar o homem? Qual foi o modelo? Façamos o homem à imagem e a nossa semelhança. Eu te pergunto, Deus é grande? É, não é? Então o homem que ele criou é grande? Não é? Então você e eu somos grandes, somos excepcionais, somos valiosíssimos a ponto de Deus ter dado o seu único filho a fim de morrer na cruz por cada um de nós. Então diga: eu sou grande. Eu sou importante. Eu sou lindo. Ô, glória. Mulherada, diga assim: eu sou linda. Eu sou linda. Quero ouvir de novo. Eu sou linda. Não, tá ruim, mas Eu sou linda. diga assim, ó: quando eu me olho no espelho, Quando eu me olho no espelho, eu vejo uma princesa eu vejo uma rainha. lindíssima. Lindíssima. Agora isso ataca mais mulher. Ah, não, peraí, agora deixa eu falar. Ô, Marada, em nome de Jesus, diga: eu sou lindo. Eu sou gostoso. Eu sou inteligente. Eu sou forte. Amém? Queridos, na realidade, um olhar para dentro de si, buscando, pior que isso aqui está sendo gravado, está direto lá. Se tiver algum fariseu ouvindo, nunca vai visitar essa igreja. Mas fariseu não vem mesmo, que aqui não é lugar de fariseu. Amém? Então, entenda uma coisa. Toda vez que nós nos permitimos que a nossa carne, as setas do maligno, né, e o próprio mundo, que são as três fontes que oferecem a nós a guerra, né,
as batalhas espirituais, todas as vezes que elas militam para nos estimular a olhar para dentro da gente e não encontrar nada de valor, e quando elas conseguem, queridos, muitas das obras malignas prosperarão em redor, porque o abatimento, um sentimento de inferioridade, uma autoestima baixa, agora fará com que o soldado, agora fará com que a mulher, o homem, o profissional, a mãe, o pai, o marido, a esposa, o filho, o amigo, se sinta agora incapacitado para realizar qualquer obra. Então veja, até aqui no versículo que a gente leu, Deus estava aqui, gerando um projeto e agora expondo esse projeto para alguém que ele escolhera. Então, o olhar de Deus é um olhar que enxerga absolutamente célula. O olhar de Deus, ele enxerga o macro e o micro. E a avaliação que Deus fez de Moisés foi a seguinte: este homem poderá realizar a obra que eu tenho para ser realizada. Pastor, Pode falar, minha querida. Isso que o senhor está falando quando a gente vai fazer algum acolhimento de algum paciente, é uma das coisas que a gente observa. Chama projetualidade, como ele se projeta no mundo. Deixa eu fazer aqui, projetualidade. Isso. Eu também nunca tinha ouvido. O que é projetualidade? É como ele se projeta no mundo. Então, como ele se vê, quais são as metas que ele tem para poder alcançar. Então, uma pessoa que se vê inferior não tem sonhos, não tem. Nossa, lindo. Que então voltar. Vamos aqui, meta. Objetivos. Quem não tem uma autoestima alta, boa, desiste daquilo que tem e nem almeja ter nada diferente. Sim, exatamente. Sufoca sonhos. Pode falar, pode falar. É isso. É isso. Ele não consegue ir e daí fica estacionado em algum lugar. Então, isso é uma das coisas que a gente observa. Que sempre. coisa tremenda, querida. Isso desencadeia enfermidade. Sim. Isso, porque a pessoa fica... É isso, vai entrando no isolamento, né? Ela não se vê capaz o suficiente de buscar tal coisa, não se enxerga com ânimo suficiente para levantar e poder ir trabalhar, não se enxerga o bom o suficiente para alcançar tal coisa. Então, ter projetos na vida é importantíssimo. Sim. A constituir uma família, Sim. Não só na vida profissional. Em todas as áreas. Ela estaciona, ela para, porque ela não acredita que ela pode. Ela não acredita em si, então ela cancela não só a sua realidade, sobretudo agora também o seu futuro. Quer dizer, não se sonha mais, não se projeta mais, não se ambiciona mais, porque ela olha para si e diz: eu não vou conseguir. Para mim não dá. Né? É assim. Então, a projetualidade é um exercício, então, que as pessoas, que os terapeutas fazem com as pessoas, um exercício para que ela, então, se localize, se posicione no mundo e vocês entendam, vocês possam compreender como anda aí a autoestima dessa pessoa. Isso. Como que você se imagina daqui 10 anos? Uma pessoa com uma depressão grave, me imagina em casa, desse mesmo jeito. Não tem. Daí a gente trabalha mais na perspectiva de emprestar um pouco do nosso desejo, da nossa vontade. Então, tem que puxar mesmo. Vamos ali, vamos fazer tal coisa. O que você fazia? Isso. Então, vamos junto. Para tentar trabalhar um pouco. De novo, companheirismo. Sim. De novo, a necessidade de alguém para fazer estimular. junto. Agora, uma criança já dá para detectar numa Fala mais alto, amor. Sim. Dá. Já na infância, a autoestima pode já se apresentar muito baixa. Pode, pelo contexto que aquela criança cresce, como sim. casa dela, se ela é estimulada ou não, já vai interferir. Uma criança que não se sente amada no lar, como que vai para a escola? Na escola, geralmente, acho que a Giovana lida com isso, a Dani, uma criança que chama muita atenção dos professores, né, que briga bastante, que... Normalmente, essas crianças que sofrem em casa, Pode falar. normalmente essas crianças que sofrem violência em casa, quando chega na creche, muitos professores, hoje em dia isso sempre aconteceu, eles também rejeitam
essas crianças. E, às vezes, eles são, que as pessoas falam, são atentados, são bagunceiros. Não, às vezes, eles estão chamando atenção, tipo, oi, estou precisando de ajuda, entendeu? E isso acontece na escola. E tem professoras que eu já vi fazendo isso, eu falei, poxa, não faz isso, tadinho, ele não tem culpa do pai que tem ou da mãe que tem, e a gente vai vendo a cara dele de sofrimento, ele vai se esquivando. Ele fica uma criança triste. Tem 4 irmãos na creche que a gente não vê aquela criança dando um sorriso. Hoje que eu vi uma bebezinha de 1 ano dar um sorriso. Uma bebezinha de 1 ano, ela já tem o semblante triste. Já vem da família. É assim. Então, amados, percebam. Pode falar, pastora. A pastora aqui. Da Ana Paula, a Luísa da Ana Paula nasceu com depressão. Foi detectada depressão. Ela chorava. Quem conheceu ela desde pequenininha, né, falava realmente, não, é impossível, essa menina não tem jeito. Não, ela nasceu com depressão, ela já nasceu com a depressão. Foi detectado isso, a Ana Paula fez terapia com ela há um tempo e hoje ela está melhorzinha, ela está mais sociável. Mas ela nasceu com a depressão. Como é isso, Camila? Como uma criança já nasce deprimida? A gente pesquisa um pouco como que foi o parto dessa criança, como foi a gravidez. Muitas mães tem várias tentativas de aborto durante a gravidez. Uma criança não desejada é uma criança também não muito amada, não muito estimulada. Então, é um conjunto de fatores. Logicamente que todos nós conhecemos a irmã Ana Paula e sabemos, então não estamos aqui para avaliar enquanto mãe, mas naturalmente que existem muitos fatores que podem contribuir, mas às vezes você vê, até o próprio parto, o próprio momento do parto pode gerar alguma coisa, alguma sensação na criança que gerará nela uma depressão. Percebam, então, irmãos, como isso não é demônio, né? Como isso não é só o demônio. Na realidade, são mecanismos, são dinâmicas aí, né, psicológicas e naturais que podem despertar. Mas o importante, queridos, é a gente perceber isso. Então, aqui, como citamos, até como pai, então citamos a Ana Paula, ela percebeu isso muito rapidamente e procurou ajuda, né? Hoje ela tem quantos anos, a menina mesmo? Tem 7 anos. Hoje ela começa, então, já a dar frutos. Eu não diria que ela foi uma criança, eu não a conheci, não convivi com ela, olhando o jeitinho dela, né? Eu não diria que ela um dia tenha sido assim deprimida desse jeito, né? Então provavelmente já mudou muito, né? Então mudou muito. Você vê que o tratamento ajudou demais. Agora, certamente que a Ana Paula orou, né? O presbítero Leonel orou, ela trouxe essa questão na igreja, mas foi buscar os recursos, né, que o mundo oferece, os bons recursos, os caminhos aprovados, a medicina nesse caso. Amém, queridos? Então percebam que uma criança, desde cedo, ela já pode, né, crescer não gostando de si. E, queridos, nós como pais temos uma responsabilidade imensa nesse sentido. Nós precisamos estimular, encorajar, nós precisamos oferecer aos nossos filhos um ambiente de afirmação. Eles precisam se sentir, amados, eles precisam se sentir encorajados, eles precisam de estímulos nossos, né, a fim de que eles, queridos, entendam que eles estão realizando coisas boas. Porque muitas vezes, amados, por causa da correria, por causa do dia a dia, o pai, a mãe, né, de uma forma geral, tem muitas palavras agressivas, tem muitas palavras negativas. Por exemplo, o não o tempo todo. Isso pode, por exemplo, desestimular o auto-amor da criança. O Winnicott, ele é um psicólogo, né, ele fala sobre isso. Ele fala da mãe suficientemente boa, que é uma mãe que a criança está chorando, não corre logo de pronto imediato para atender, mas também não deixa demorar até a criança perder a fome já de tanto chorar. Tem que ter uma medida. Então, do sim, do não, das regras da sociedade, né, daquilo que é ético, daquilo que tem que ter os dois. Tem que ter o não, mas também tem que ter o sim. Tem que ter sim. Agora não dá, porque a mãe está trabalhando, mas tem que ter o afeto, tem que ter o cuidado, tem que ter...
o afeto, cuidar. Então, perceba, o não, lógico que é fundamental para a educação do filho, mas o sim também é tão importante quanto o não. A reprovação, que muitas vezes nós, né, como pais, usamos para educar o filho, é importante, mas a aprovação, então, se a criança vai e faz alguma coisa errada, bom, como pais, nos sentimos na obrigação de dizer assim, ó, menino, tu está fazendo tudo errado. Bom, esse é um caminho de educar. Mas nos esquecemos de, com a mesma intensidade e medida, elogiar quando ele acerta. Não acontece, Camila, muitas vezes no lar, assim, às vezes até sem perceber, às vezes até no piloto automático. Quando se tem uma coisa errada, se repreende. Mas quando se faz algo certo, não há o elogio. Isso pode atrapalhar na autoestima? Pode. Acho que os filhos, todo mundo quer alguma aprovação, né? Somos seres relacionais. É necessária a aprovação. A aprovação do outro, sim. Entende, queridos? Então, assim, nós estamos... Lógico, aqui a gente tem pouquíssimo tempo para falar tanta coisa, né? Mas nessa questão familiar, eu acho que não é só questão de filhos. O marido precisa se sentir também aprovado. Então é assim. O maridão chega lá, né? E aí tem uma gaveta que precisa ser consertada. O maridão vai lá com toda boa vontade, né? E conserta aquela gaveta. Mas ele não é expert, ele não é marceneiro e nem ferramenta direito ele tem. Mas ele vai lá e conserta. Bom, não fica lá essas coisas. Mas está funcionando. A patroa vai lá, olha para a gaveta e fala, que servicinho porcaria. A patroa pega e faz aquele almocinho, ou faz aquela jantinha, e de repente, queridos, não saiu aquelas grandes coisas. Aí chega o maridão em casa, come aquela comidinha e fala, ô mulher, mas tu errou hoje feio no tempero. Né? Então, amados, na realidade, a aprovação e a desaprovação, também no casamento, pode estar contribuindo ou para a autoestima boa ou a autoestima baixa do cônjuge. Né? Estou aqui usando exemplos chulos do nosso dia a dia, mas que, queridos, às vezes pode se somando, porque assim, ó, você está casado 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos, 40 anos, né? E se nós pudermos entender a partir de hoje que faz parte para que eu ajude, estimule a autoestima, a autoimagem, o autoconceito da minha mulher, sabe? Eu oferecer a ela palavras lisonjeiras de aprovação. Lógico que quando precisar do não, quando precisar, né, de um toque, quando precisar até de uma repreensão, dentro, né, daquilo que, dentro da educação, daquilo que, né, precisa ser observado, né, com a temperança, nós precisamos também reprovar aquilo que está errado. Mas sempre também dando a explicação, a razão de por que aquilo está sendo repreendido. Não é, Camila? Porque assim, ó, então a gente às vezes chega para o filho e fala assim, isso aqui está tudo errado. Bom, a gente então apresentou para a criança um erro. Mas eu tenho a impressão que para a autoestima é importante a gente apresentar uma solução para aquilo. Ou estimular essa criança a ir buscar, ou ao cônjuge, ou família, ou um irmão em Cristo. Isso tem a ver também com pastor e ovelha e pastor. Profissional e chefe e um profissional e vice-versa. Essas relações pessoais que nós temos intensamente, cada um de nós temos. Ou seja, observar que do outro lado tem alguém de carne e osso, tem alguém com um coraçãozinho batendo, que tem emoções, que tem sentimentos, que tem um histórico. Queridos, às vezes a gente começa a conviver com pessoas e, sem conhecer a história dela, a julga. E muitas vezes a sentencia. E o trato com essa pessoa, porque não buscamos o conhecimento do seu passado, muitas vezes, amados, nós acabamos desestimulando o coração dessa pessoa e contribuindo em nada para a autoestima dela, mas não fomos procurar entender a razão daquilo. Isso tem a ver também, Camila? Você acha que isso... Tem. Tem o papel.
É que eu faço umas perguntas para a Camila também, que ela... só- É umas perguntas também assim, né? Já tá a Tipo, resposta. nada a ver. Ela fala... Não tem resposta. Mas o pastor estava falando, eu lembrei do meu irmão, que quando ele estava o amigo dele cometeu um suicídio. Quantos anos ele tinha? Ah. Ia na igreja? Não? Consegui. Leva o microfone lá para ele. Eu já vou usar. É uma pena, né? O tempo é terrível. Ele ensinava... Nossa, minha voz é feia. Ele ensinava o irmão dele, que era mais velho que ele, na escola, e se matou. Falou que ele era infeliz. Na casa dele, ninguém cuidava dele. Ponto final. Há sérios problemas nisso. Ele pegou uma arma da família e deu um tiro na boca. Foi bem traumatizante, porque ele era isolado nessa questão de falar para o outro. Porque tem essa questão também, né? A gente, às vezes, está com algum problema, falar para quem está próximo é difícil. Então, procurar ajuda de profissional também é isso, né? Eu não consigo me abrir com meu pai, não consigo abrir com meu irmão, com a minha família, mas com um profissional eu consigo, porque ele não tem nada a ver com a minha vida, assim, né? De certa forma. Até como pais, a gente também tem que avaliar, né? Poxa, um filho está muito quieto, né? Da gente ir buscar. Eu tenho 2 filhos e eles são completamente diferentes. Né? Um é extremamente dado, extremamente meloso, e o outro você tem que ir buscar. Né? Então, às vezes a gente tem 2, 3 filhos e acha que o tratamento tem que ser igual para todos. E cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. E, como pais, a gente também precisa ter esse jogo de cintura. Né? Se o filho está isolado, se a porta do quarto está muito fechada, tem alguma coisa, né? Porque tem que estar junto, tem que comer junto. Na minha casa, eu não gosto que filho deixe porta fechada. Eu vou lá, não, deixa aberta. Por quê? Porque não tem que se isolar, tem que falar, tem que estar junto. Né? Pode falar, Thaís. Como diferenciar se é uma depressão ou uma manha? Porque eu tenho uma irmã que ela vive falando que ela tem depressão, ela já foi até no médico. Só que tudo ela fala que ela vai se matar, tudo ela chora, fala que vai se suicidar. Então a gente não sabe, porque já vi numa pregação que foi falado, às vezes a pessoa é muito manhosa, então você não pode ficar muito fazendo tudo o que ela quer também. Então eu quero saber como diferenciar, para lidar com a minha irmã. Eu acho que é um pouco da convivência, assim. Manhosa, a gente tem um nome científico para histeria, são as histéricas, que fazem de tudo para chamar a atenção. E daí, sim, A histeria. Tem muito relacionado com aquilo que a gente chama de ser manhoso ou manhoso. Pode ser o ser manhoso. Acho que sim, tem, por exemplo, a gente tem algumas pacientes que são extremamente histéricas e querem fazer de tudo para chamar atenção. Então, eu quero me matar. E daí pega uma colherzinha de plástico e corta o braço, são cortes superficiais. Uma pessoa que, de fato, está em depressão, a pessoa em depressão grave, a vida acabou o sentido para ela. Então, por isso que a gente fica muito preocupado, porque cometer um suicídio vai se matar mesmo, como amigo do meu irmão. E ele não vai ficar alarmando os outros, ele vai cometer o suicídio. A pessoa tem outros sintomas, por exemplo, a pessoa deixa de se arrumar, deixa de comer. Sim, deixa de dormir, não consegue se arrumar, não tem ânimo para sair, passa dias na cama. Também pode se confundir com uma histeria. Então, é mais no cuidado do dia a dia. Sim. Fala, pastora B. Pelo amor de Deus. Isso aí. Cada uma num estilo diferente de depressão. Uma, ela era o tipo que perdeu o ânimo. Ela perdeu o ânimo, tentou suicídio várias vezes. Ela se converteu e, ao mesmo tempo, ela tratou cientificamente, ficou internada numa uma clínica. E virava e mexia, ela estava voltava a depressão, ela se fechava no leito, ela não comia, não bebia, não tomava banho, e tinham que cuidar dela, porque senão ela tomava medicamentos para tentar a morte.
E eu convivi com uma outra que era também depressiva. Só que essa era maníaca depressiva. Foi descoberto por uma falta de lítio, né, no cérebro. E essa falta de lítio tirava o controle emocional dela. Então, para ela, se ela pegasse uma geladeira e jogasse em cima de alguém, ou ela desse um abraço, seria algo normal. Seria algo normal. E quando ela estava agressiva, eu vi essa moça, várias pessoas tentando segurar. Inclusive, eu tive que chamar policiais para poder levar ela até o pronto-socorro, buscar enfermeiros, para poder dar um sossega-leão mesmo, de tanto que ela ficou descontrolada. E ela se converteu. Ela se converteu, seguiu a Cristo, conheceu a palavra de Deus, começou a entrar em jejum, oração. Ela ficou livre do remédio, disse que não tinha mais problema. Ela se sentiu curada. Só que chegou uma época, ela acabou voltando todos os problemas. Então, ela viveu de uma forma mundana, do mundo, depressiva, e também, na parte cristã, depressiva. Tanto que chegou ao ponto que ela não conseguiu mais controlar. Então, ela acabou abandonando tanto a fé, o cristianismo, como ela também abandonou o tratamento. E aí Deus acabou recolhendo ela para acabar o sofrimento. Percebem, queridos? Então, veja. Só fala, uma diferenciação. Assim. Fala. Isso é um transtorno do humor também, mas é um transtorno bipolar, que a gente chama. Quando é necessidade do lítio no organismo. É uma questão de... O lítio, ele é uma das enzimas que controla o nosso humor. Então, o excesso de lítio pode dar algo e a falta pode dar outra coisa. Ela tem uma oscilação no humor. Então, pode ser depressivo, a pessoa pode ficar no período depressivo, disso, de não querer fazer as coisas, de perder o ânimo, até chegar na tentativa de suicídio, e pode ter um episódio maníaco. Quando a pessoa está em mania, ela se exacerba, gasta milhões, e se põe em risco, porque eu acompanhei um paciente em um período de mania, e eu fui com ele, acompanhar ele para ele fazer uso da medicação que ele não queria, e eu fui indo com ele me levou para a favela, peitou traficante, acabei me colocando em risco junto com ele, foi bem complicado. Mas não é uma questão de só de espiritual, realmente precisa da medicação. Isso é uma medicação constante. Tanto é que quem é bipolar faz exames de sangue constante para poder medir a quantidade de lítio, para manter aquela base que deixa a pessoa estabilizada. Pode ser que durante um período a pessoa não precisa fazer uso da medicação e fique controlada, mas tem que fazer esses exames periodicamente para não entrar de novo nos episódios. Não, tem alguns alimentos, não sei qual, mas quando tem essa variação no organismo é só com a medicação mesmo. Então você vê. Oi? Então, são reações, né? Então, você percebe, queridos, que essas informações, elas vão nos apontando o caminho das coisas. Então, amados, nós temos mais 5, 6 minutinhos ali. E eu quero fazer esse exercício para a gente terminar dentro desse caminho aqui. Você vê, olha, queridos, quase 50 minutos, e a gente olha para o relógio, parece que faz 5 minutos que a gente está aqui. Pelo menos eu estou tendo essa impressão. Passou voando, a gente olha lá, a gente é refém do relógio. Que a gente tem o propósito de não passar das 9h30, para que justamente a gente possa ir para casa descansar, para no outro dia estar estimulado a voltar. Então, amados, a autoestima, nesse sentido, esse olhar interior, esse autoconceito, essa autoimagem. Então, deixa eu ler aqui rapidamente. Quando Deus, então, se apresenta para Moisés e propõe usá-lo, dizer, Moisés, eu vou te enviar, existem vários versículos, e eu vou ler aqui rapidamente. 3:11.
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? No verso de número 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Né? Quem sou eu, Senhor? Né? No 4:1 ele diz: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem vão aceitar a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. No verso 10 do capítulo 4, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem em outros tempos, nem depois que falasse a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. No verso 13 ele diz: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia outro, envia outro, não a mim. No 6:12, olha, 3 capítulos argumentando. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E no 30, respondeu Moisés da presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, Faraó me ouvirá? Então, vejam, queridos, que diante de um grande projeto, de uma proposta de Deus para a realização de uma grande obra, Moisés não conseguiu enxergar em si o potencial que Deus enxergava nele. Eu quero te dizer uma coisa, amado. Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Deus, quando me olha e te olha, vê coisas que muito provavelmente, valores, coisas positivas, que podem ser usadas por Ele, que nós, muitas vezes, amados, por causa dessa enfermidade, não conseguimos enxergar. E porque não enxergamos em nós mesmos, apresentamos a Deus. E há pessoas, né, argumentos fortíssimos, insistentes, dizer assim: ó, eu não consigo, eu não posso. Aponta para as pessoas falhas, né, limitações, como no caso de Moisés: Senhor, eu sou gago, eu sou pesado de boca, de língua, eu não vou conseguir, envia outro. Transfere a responsabilidade que é nossa para outro fazer. Então, muitas vezes, o pai está com baixa estima em casa e transfere para a mãe a responsabilidade de criar filhos. Às vezes, a mãe está com baixa estima e transfere para o pai, né, tarefas que ela também poderia estar realizando, vice-versa. Então, amados, dentro da igreja, por causa de baixa estima, de uma autoavaliação baixa, muitas vezes, amados, é convidado para realizar alguma coisa e se apresenta uma série de argumentos para justificar, na realidade, uma baixa estima, um olhar interior, dizer assim: ó, eu não consigo. Porém, amados, o Deus que é fiel para chamar, é fiel para capacitar, é fiel para nos mudar o olhar interior que temos a respeito da gente mesmo, a fim de mudar, amados, o ritmo da nossa vida. E um olhar interior, e que acha, não só os defeitos, é importante a avaliação dos nossos defeitos para a correção. Mas, amados, a baixa estima, ela nos força a enxergar só aquilo que não presta. Só o lixo, só o resíduo. E não nos permite enxergar aquilo que de valor nós temos. E isso compromete uma série de relações, inclusive as pessoais. Há pessoas, queridos, que às vezes não conseguem se achar emocionalmente, não consegue encontrar um par, não consegue encontrar alguém, porque não tem uma avaliação positiva de si. Outras pessoas deixam de conquistar profissionalmente, porque não tem, queridos, uma autoavaliação positiva. Ficam sempre brecados na baixa estima. Então, para a gente encerrar, eu quero dizer aqui para vocês uma coisa, ó. A autoimagem, ó, presta atenção. A autoimagem e o autoconceito referem-se à ideia que fazemos de nós mesmos. E incluem uma lista de traços de caráter. Caráter, queridos, é um conjunto de características e traços particulares que caracterizam o indivíduo. Ou seja, amados, características da tua personalidade. Aquilo que você de fato é. Isso é o caráter. Caráter é o conjunto de características e traços particulares que caracterizam um indivíduo. Cada um de nós somos diferentes um do outro. Às vezes, como a pastora agora falou, nós temos 2 filhos, outros aqui têm 2 ou mais filhos. Nenhum deles é parecido com o outro. Às vezes, fisicamente,
porque tem a questão da genética. Mas emocionalmente, são, em questão de personalidade, de temperamento, são completamente diferentes. Às vezes são gêmeos siameses, sei lá. Como que é siameses? Não, perdão, siameses. Gêmeo siamês é aquele que nasce grudado no outro. Mas pode ser também. Os caras nasceram grudados. E é uma cabeça que ir para lá, outra para lá, não dá certo. Né? Mas, queridos, são gêmeos, como? Homozigóticos, idênticos, né? Mas a personalidade, o temperamento é completamente diferente. Então, queridos, o meu reloginho chato está aqui. Acabou. Mas a gente já vai enterrar. Então, amados, 5 minutos. Eu quero que você use esse papelzinho e essa caneta. Você vai ficar para você isso. E você vai orar. Eu quero que você coloque 3 defeitos seus. Teu caráter. Conjunto de características pessoais. Então, assim, 3 defeitos físicos. Faz assim, escreve assim, defeito físico, defeito emocional. E coloca aí, qualidade física e qualidade emocional. Eu quero que você, nesses 5 minutinhos, 2 minutinhos, escreva 3 itens de cada aí. Não, amanhã. Amanhã. É para escrever daqui 1 mês, filha. Então, assim, vai escrevendo aí agora. 3 defeitos físicos, coisas que você não aprova em você. E 3 qualidades físicas. E 3 defeitos emocionais, psicológicos, né? Coisas internas, sentimentos. Aquilo que você julga que é defeito e 3 qualidades. Escreve aí bem rápido. Não é o que o outro acha de você. É o que você pensa de você. 3 é de sentido emocional. 3 defeitos físicos, 3 qualidades. 3 defeitos emocionais e 3 qualidades emocionais. Se concentra aí, porque eu quero depois fazer uma pergunta para você. Você precisa se concentrar nesses itens que você está colocando, para poder depois me responder. Pronto? Eu vou dar mais 1 minuto e aí você tem que me prometer que você não vai parar de escrever. 1 minuto. Vamos brincar. Francisca Xerapi. Eu falei em inglês com você. Eu vou contar até 3, aí você para de escrever. 1, 2... Não, faz parte do exercício. 3, parou. Levanta o papelzinho e chacoalha. Não. Levanta-se, Stop. Parou de escrever. Deixa eu perguntar bem rapidinho aí para vocês. Quem conseguiu escrever os 3, 6, 9, 12? Não, 3, 6, 9, 12. 3 qualidades, 3 defeitos, 3 qualidades, 3 defeitos. 12 itens. Você conseguiu escrever 11? Você conseguiu escrever os 12? Quem aqui não conseguiu escrever tudo? Levanta a mão. A maioria. Queridos, nós não deveríamos levar mais que 1 minuto, porque se tem alguém que conhece, ou que deveria conhecer a gente, é a gente mesmo. Agora, vocês tiveram mais dificuldade de encontrar os defeitos ou as qualidades? Quem teve mais dificuldade aqui para encontrar qualidades, levanta a mão. Quem teve aqui dificuldade para encontrar os defeitos? Mais ou menos. E o resto...
O resto está querendo ir embora jantar. Queridos, na realidade eu quero que você guarde isso com você. E você reflita. Amados, às vezes, a gente consegue ter mais facilidade para encontrar os nossos próprios defeitos. Ou em outros momentos, porque a gente está de bem com a vida, as qualidades afloram. Então isso também tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Amados, tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer hoje para você, amado, nós precisamos nos amar. Nós precisamos entender que o amor de Deus é favorável a cada um de nós. Que o amor de Deus se estabelece, queridos, com a gente tendo muito acerto, ou mesmo quando a gente, num dado momento da vida, está errando muito. Deus continua nos amando, mesmo quando a gente deixa de se amar. E quando a gente não ama, a gente não cuida. E quando a gente não se ama, a gente não se cuida. A gente não guarda um tempo para nós. Nós nos cancelamos, nos auto-negamos para poder cuidar de outras pessoas. Nós não gastamos um tempo conosco. A nossa preocupação está sempre no bem-estar do outro e nunca no nosso próprio bem-estar. E Deus hoje, queridos, através do seu Espírito, através da sua palavra, nos chama, nos insta, nos aconselha, sabe? Nos exorta a guardarmos um tempo para as nossas próprias vidas, nos autovalorizar, queridos, e encontrar em nós o caminho da autossatisfação, lutando para isso, queridos, procurando sempre melhorar, mas também lutando contra as forças malignas que querem dizer que a gente é inútil, que a gente não presta para nada, que a gente não pode fazer. E este som, esta voz negativa, tende a ecoar cada dia mais no coração daquele que deixa com que essas palavras de inferioridade, né, que dizem que eu não sirvo, que eu não presto, que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou magro, que eu sou alto demais, que eu sou baixo demais, que eu sou pobre, que eu sou rico, sabe, queridos, que eu tenho, que eu não tenho. Amados, independentemente do que hoje nós somos como pessoas, Deus quer que a gente olhe para a gente com um olhar de afeto, com a mesma proporção que a gente tem carinho para os outros. Em nome de Jesus, que se levante hoje um ser em cada um de nós, que também comece a ter afeto próprio, carinho próprio, amor próprio, porque isso vai levantar a nossa própria dignidade. Nós nos sentiremos mais dignos diante dos homens e diante de Deus, inclusive. Amém, amados? Vamos nos levantar em nome de Jesus. Eu sei que 1 hora para falar sobre isso é muito pouco. Nós poderíamos usar aqui a Camila a semana inteira. E se Deus quiser, se ela puder estar conosco, ela poderá estar também, assim, dessa forma, colocando o seu conhecimento, a sua experiência, vai nos enriquecer demais. Infelizmente, nós não conseguimos passar da primeira página dessa apostila. É impossível. Mas eu quero marcar hoje, esse momento, como algo, né, nesse sentido, que o Senhor nos ajude, que nós, cada um de nós, possamos nos ajudar a libertar a gente mesmo de um olhar, né, próprio, negativo, que olha e não vê, né, valores, que olha, queridos, e não enxerga bens interiores. O Senhor nos dará esse olhar mais apaixonado por nós mesmos. Amém, queridos? E muitas vezes, aquilo que é exterior fica feio, não fica desejável, porque o nosso interior também está feio, também não está desejável. Amém, amados? Aquele que tem baixa estima, aquele cuja autoestima é baixa, não se cuida. Uma característica da mulher, por exemplo, é o cuidado, é o asseio com a sua imagem, um cuidado com o seu aspecto. A mulher, né, tem isso. E muitas vezes, queridos, a mulher que não consegue ter esse olhar, né, com autoestima alta, né, uma elevação da sua autoimagem, seu autoconceito, não se cuida. Não se cuida, sabe? Deixa de buscar recursos para agradar os olhos de um marido, de um filho, de uma sociedade que muitas vezes, amados, exigirá isso.
e as oportunidades serão perdidas. Amém, amados? O homem também deixa de se cuidar, né? Deixa também, por causa de uma autoimagem negativa, deixa de zelar do seu próprio corpo. Deixa de cuidar de si próprio, da sua autoimagem, né? Por causa da sua autoimagem negativa. Então, amados, vamos orar a Deus que essa enfermidade, se não existir, você vai orar e dizer: Senhor, ela não vai jamais entrar na minha vida. Se porventura você se identificou com alguma coisa, com alguma característica dessa enfermidade, e você, quando se avalia em alguma área de sua vida, você dá nota 0 para você, hoje, Deus vai te ajudar a olhar um olhar mais criterioso. Você vai sair daqui mais apaixonado por você. Sabe? Levanta a sua mão e diga assim: eu sou grande. Amém, amados? Não é jactância, não é orgulho, mas é uma autoavaliação. Se você não se amar, dificilmente alguém amará você. Dificilmente alguém olhará para você com um olhar desejável, com um olhar de aprovação. Em nome de Jesus, comece a se aprovar. Amém? E aquilo que você encontrar como defeito, como algo que precisa melhorar, vá buscar a transformação disso. Deus, através do seu Espírito, te ajudará a melhorar. Amém, amados? Remover de você a tristeza, se você é iracundo, se você tem essas características que às vezes são reais, Deus te ajudará a mudar o teu interior, para que você, aos teus próprios olhos, melhore em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Deus Todo-Poderoso, nós clamamos agora e denunciando, Senhor amado, toda paralisia, Senhor amado, de nosso potencial, que provoca, Senhor amado, desperdício, Senhor, da nossa capacidade, da capacidade que nós temos de ser pai, de ser mãe, de ser esposo, de ser esposa, de ser um profissional, de ser, Senhor, ó Pai amado, um servo do Senhor, um sacerdote do Senhor, ó Pai, um obreiro da casa do Senhor. Ó Deus, quanto potencial, Senhor, é desperdiçado, Senhor, quanta paralisação da nossa capacidade de realizar, Senhor amado, acontece quando não nos aprovamos, quando, Senhor amado, a nossa autoestima, a nossa autoimagem, Senhor, ela está denegrida, ela está traumatizada, ela está, Senhor amado, nos levando a ter uma autopena, a ter uma autocomiseração. Senhor, eu quero repreender esse espírito, eu quero repreender, Senhor, se há problemas fisiológicos, se há problemas, Senhor amado, químicos, se há, Senhor amado, ó Deus, coisas ligadas ao corpo, à química, Senhor, nos ajuda, ó Pai amado, nos cura, nos dá, Senhor, entendimento, discernimento, para ir buscar um tratamento clínico, mas também, ó Pai, se é uma opressão, se tem um lado espiritual, acusador, ó Deus, eu quero repreender isso e declarar que nós estaremos cientes do nosso real poder, do nosso real potencial, da nossa real capacidade de realizar. Senhor, a timidez cairá por terra, ó Deus amado, insegurança sairá das nossas vidas. Ó Deus, nós retomaremos projetos, nós voltaremos a sonhar, nós teremos, ó Pai, de novo o desejo de colocar, estipular metas nas nossas vidas. Ó Deus, que a projetualidade, Senhor, possa ser uma arte, possa ser um exercício mental. Ó Deus, que nós possamos em casa, ó Deus, de novo, colocar nos papéis os nossos sonhos, os nossos ideais. Ó Deus, que possamos nos enxergar, ó Deus, a real posição que temos de importância dentro do lar. Muitas vezes, ó Deus, ó Pai, essa enfermidade rouba da gente, Senhor, o discernimento da nossa importância dentro de casa. Eu declaro, eu sou fundamental para os meus filhos, eu sou importante e fundamental para minha esposa, eu sou fundamental para este ministério, Senhor, e que os meus irmãos também entendam que eles são fundamentais para as suas famílias, para os seus esposos e esposas, para os seus filhos, para esse ministério. Eu sou, Pai amado, fundamental para que Deus realize os seus projetos
neste lugar, e o diabo não tirará este alto, Senhor amado, esta ideia, Senhor, ele não removerá, Senhor, a certeza do real potencial que eu tenho diante do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo e o poder de Deus me farão seguir, me farão andar, me farão, Senhor, desatar os nós que paralisam minha capacidade profissional. Em nome de Jesus, eu declaro que aqui estão os melhores profissionais que uma empresa pode ter. Estão aqui os melhores pais, as melhores mães, os melhores irmãos, os melhores pastores, os melhores presbíteros e obreiros que uma igreja, uma família pode ter. Senhor, ó Deus, aquilo, ó Pai, que está escondido em nosso coração e que diz não para nós mesmos e que diz você não presta, que você não é útil, que você não vale nada, em nome de Jesus está repreendido nas nossas vidas. Moisés superou toda essa timidez, superou essa baixa estima e foi, aleluia, motivado pelo Deus vivo, e ali se tornou o maior libertador de todos os tempos da era humana. Ali se estabeleceu um homem vigoroso, um homem realizador, um homem, Senhor, que através do seu cajado, da sua vara, Senhor amado, realizou grandes, portentosas e importantes obras no tempo da sua existência. Eu declaro, ó Pai, que nossas vidas realizarão, que cada um de nós realizaremos obras portentosas. Senhor, nós deixaremos um legado, nós deixaremos um rastro de boas realizações. Senhor, a nossa memória será grandes homens realizadores, grandes mulheres realizadoras. O dia em que, ó Pai, deixarmos de existir, aqueles que permanecerem vivos dirão de nós: ali está um grande homem, ali está uma grande mulher, alguém que deixou um rastro, aleluia, de dignidade, um rastro de honra, um rastro, Senhor amado, de obras realizadas, terminadas. Senhor, a baixa estima, Senhor amado, não nos impedirá mais de deixar obras realizadas pela metade. Nós começaremos e terminaremos tudo aquilo que formos fazer. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, espero que